Pode começar. Bom, olá você do Te Informei, tudo bem? Vamos ter mais um papo de política e hoje vai ser um papo muito especial. A minha convidada é uma convidada especial. A gente vai falar um pouquinho de política, a gente vai falar sobre a função de vereador e o papo hoje vai ser bem legal. A gente tem bastante assunto aqui, tá? Mas antes de apresentar aqui a nossa entrevistada, eu quero agradecer, tá, os patrocinadores. Quero agradecer a Casa Brasil. Você que de repente precisa, tá, de fazer uma obra na sua casa, está precisando de comprar alguns materiais, vá na Casa Brasil, porque lá você encontra tudo que você necessita e tem o melhor preço da cidade, tá? Vá lá e dá preferência à Casa Brasil, tá? Eu quero agradecer também a Tatiana Galego, advogada, especializada numa ação que de repente vai te dar um dinheirinho, né? De repente você adquiriu um empréstimo e às vezes esse empréstimo pode ter um juro abusivo, às vezes você tem dinheiro a receber. Procura a Tatiana Galego, que ela vai te dar as orientações devidas para quem sabe você reaver um dinheirinho que nesse momento ajuda, né? E eu quero agradecer também a Ótica Nova Kodak, meu amigo João. Bom, você que precisa fazer um óculos novo ou precisa comprar um óculos escuro para ficar bonitão, para ficar bonitona, vá lá, procura o João, ele vai te dar as melhores condições. Você precisar também de lente de contato, lá tem as melhores do mercado. Procura o João, que você vai ser muito bem atendido. E além disso, é o melhor preço. Não adianta ficar andando. Vá lá que você não perde tempo, tá bom? Bom, primeiro deixa eu agradecer aqui, Fabíola Sede, estamos juntos aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre política. E eu quero entender algumas coisas, você vai ajudar a gente, tá? A entender um pouquinho mais dessa função. O que realmente pode, o que não pode, que há uma dúvida geral em relação a isso. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é pré-candidata a vereador da cidade de Vassouras? Boa noite, Vinícius. Primeiro eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui sendo ouvida, né, nesse momento por você e logo em seguida por tantas pessoas que se interessam por esse assunto. É um assunto que me traz sempre um entusiasmo muito grande, informar, porque eu acho que nós estamos aí num ano de uma escolhas, né, tão importantes para a nossa vida, para a sociedade, enfim, como um todo, e quanto mais informação, melhor. Informação é poder, né? Sem dúvida eu acho que nenhuma. ter poder é ter informação. Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Bem, eu me chamo Fabíola, eu sou professora, sou vassourense de coração, não nasci em Vassouras, mas meu pai saímos de Nova Iguaçu, ele foi estudar em Vassouras, foi fazer medicina em Vassouras e levou a família, já éramos 3 filhos, hoje somos 4 irmãos, mas na época 3. E lá, com 5 anos de idade, cheguei e meu pai foi estudando e ficamos estabelecidos em Vassouras. Então, se você disser que eu não sou vassourense, eu até brigo, porque eu me sinto vassourense. Então, estamos com a vassourense. Vassourense. Sou professora, sou filha de professora e tenho muito amor pela minha cidade. Sempre gostei de pessoas. E, num determinado ano da minha vida, eu despertei a vontade de me lançar na vida pública. A convite, por uma enorme coincidência, novamente nossos caminhos se cruzaram. A convite do pré-candidato a prefeito, o qual eu apoio esse ano, que é o Zé Alencar. Eu entrei na vida pública através de um convite que ele me fez em 2013 e fui vitoriosa na minha primeira eleição. E foi uma grande descoberta, uma grande experiência incrível, que eu tenho muito orgulho de tudo que eu consegui fazer, de todas as lutas e até das derrotas, porque a gente também vai aprendendo muita coisa. Bom, a gente vai mergulhar nisso aí, tá? Mas deixa eu pedir aqui um favor para você. Você que já conhece aqui o nosso canal, ou de repente você está entrando no canal hoje pela primeira vez, o nosso objetivo aqui é falar sobre políticas municipais, tá? Porque eu acredito que a política municipal pode ser melhor do que está acontecendo, e a gente precisa dar luz, e a gente precisa falar. Bom, você que acompanha a gente, ou você que está iniciando a acompanhar a gente, já curte aí, se inscreve no nosso canal, a gente tem corte que a gente passa, então assim, acompanha
porque a gente vai ter bastante material para te informar, para que você possa ter a melhor escolha possível nessa eleição desse ano, que é tão importante, que é a eleição municipal. Fabio, deixa eu lhe perguntar, você, como você estava falando agora, você foi vereador de 2003 a 2017. A 2016, né? Nesse período que você fez a parte da Câmara de Vereadores, aconteceu em Vassouras, se eu não me engano, em 2014, uma manifestação muito grande de professores, se eu não me engano, acho que foi a primeira ou aquela que teve muita repercussão. Parece que estava falta de salário, falta de algumas outras coisas para os professores, e houve uma grande manifestação. Nesse momento, Fabiola, você era vereadora. Qual foi o seu posicionamento? O que pode ser feito? O que um vereador pode fazer numa situação dessa? Explica para a gente, nesse momento, como você agiu. Olha, de fato, nós passamos assim que eu me tornei vereadora, de cara nós enfrentamos muita dificuldade, foi no governo do Renan, muita dificuldade, muitos retrocessos com relação aos direitos dos professores. E por ser professora, obviamente que eu não entrei com essa bandeira, porque eu acho que, como eu estava conversando com você, na verdade eu não tenho uma bandeira única. Eu me vejo como ferramenta, como engrenagem de muitos setores, né? Eu acho que o vereador tem que estar aberto a tudo isso. Mas, por ser professora, por osmose, né, o meu gabinete sempre foi um gabinete muito aberto a todas as classes, então eu recebi essa demanda, né, esse calor, né, suportável, no limite, já ultrapassando o limite dos professores, e eu me vi naquele momento como uma peça fundamental para estar ouvindo os professores. Eram muitos os problemas no enquadramento, há anos sem fazer o enquadramento dos professores, reajuste salarial, reposição salarial, as próprias condições das escolas, enfim, o transporte, porque a educação ela abrange, né, muitas áreas. E eu pude, tenho muito orgulho disso, eu pude ser realmente uma mão de auxílio a todos eles. Meu gabinete sempre esteve aberto para a gente construir junto, porque um vereador ou qualquer pessoa, ele nunca sabe tudo sobre tudo. Sim. Então, você tem que abrir o seu gabinete, você tem que ouvir essas categorias para saber o que está acontecendo. E muitas vezes, e quase sempre, eles têm a solução. Eles trazem para você essa forma de o que fazer, o que eles gostariam que fosse feito. E aí você chama o procurador público da Câmara e vê se há possibilidade, se há constitucionalidade naquilo que você vai propor para defender a categoria, e você monta o seu projeto e vai junto com eles defender a causa. E foi assim que a gente conquistou muitas coisas. Não conquistamos tudo, mas aquelas aberrações, tipo pagamento de enquadramento, nós conquistamos. Uma escolha de uma comissão tripartite para discutir as decisões do município, tudo que envolve a rede de ensino, nós conseguimos. Eu tenho uma lei de minha autoria que eu tenho o maior orgulho, que é a eleição municipal para os diretores de escola, porque eu realmente acredito que a eleição é o melhor caminho para a escolha de diretor, para a escolha de quem vai representar a comunidade escolar. Como é que era antes dessa lei? Indicação. Indicação por quem? Indicação política, ou sintonia entre o prefeito e o secretário. Não que eu tenha nada contra, não é isso, cada um tem uma gestão, mas eu acho que a participação da comunidade escolar nessa escolha, na pessoa principal, na liderança escolar, é muito importante que seja de escolha dos pais, da rede, né, dos funcionários, porque essa pessoa ela tem que, né, trabalhar com, ela não é só a liderança dos funcionários, dos outros professores, do corpo docente, ela também é a liderança comunitária. Então, é uma lei de sua autoria. Essa que hoje os diretores, eles são eleitos. Eles são eleitos. E eleitos por quem? Inclusive, são eleitos pela comunidade escolar, pais de alunos, e em alguns segmentos do fundamental, o próprio aluno. E o corpo docente da escola e apoio. Não são só os professores. Toda a rede de apoio, servente, vigias, merendeiros. E essa lei está funcionando?
está em vigor. Houve a última eleição, acho que antes da pandemia, se eu não me recordo. Porém, hoje, ou essa semana, hoje eu até estava dando uma revisão lá, e dei de cara com um post da educação, da Secretaria de Educação, até gostaria de aproveitar esse espaço, onde a secretária de Educação do município atualmente, professora Magda Capucci, o qual eu rendo toda a minha admiração, é uma pessoa que já trabalhamos juntos em algumas ocasiões, uma pessoa de enorme competência, que eu respeito bastante. Porém, eu vi um chamamento para uma capacitação para aqueles que querem se colocar à disposição para exercer o cargo de diretor de escola. Então, eu vi lá que estava aberto o convite para qualquer pessoa que quisesse fazer parte da escolha. Não estou dizendo, pode ser uma interpretação errada da minha parte, mas aquilo me chamou muita atenção. Escolha ou eleição? Como não estava muito claro o texto, eu vim para cá com isso na cabeça. Falei, então é bom aqui eu aproveitar esse espaço, alertar a minha amiga, a professora Magda, que nós temos uma lei aprovada que determina a eleição, porque seria um retrocesso, na minha opinião, a escolha por indicação. A não ser em casos específicos, o qual não tem candidato suficiente, candidato único, com a aprovação da comunidade. Mesmo assim, é muito importante que passe pela aprovação da comunidade escolar. É uma interessante lei, realmente, que tira um pouquinho da política, né? Exatamente, você despolitiza um pouco, você dá mais autonomia para essa diretora. Deixa eu perguntar um pouquinho mais para você, nesse período que você esteve, 4 anos como vereadora, além dessa lei que você explicou aqui para a gente, teve alguma outra lei que você fala assim, pô, isso aqui foi bem legal para a gestão, foi bem legal para o município? Fala para a gente sobre isso. Vinícius, olha só, eu me considero uma vereadora de muitas lutas. Eu não tenho só lutas aprovadas através de leis e projetos, eu tenho lutas, eu tenho causas que eu encampei, e muitas delas eu não fui bem sucedida, mas eu encampei. Por exemplo, e tem outras coisas também, comportamentais, tem algumas coisas que eu me orgulho muito e outras não. Sim. Mas dos quais eu orgulho muito. Eu fui, talvez não, eu fui primeiro agente público daquele município que explorou e levou para as redes sociais aquilo que precisava ser levado, as discussões políticas do nosso município. Até então era Feliz Dia do Índio, Feliz Natal, só postagens, Feliz Dia do Médico, para você médico, enfim, nada contra, e por aí vai. Só as datas efemérides, enfim. Mas eu acho que estava na hora de eu levar para aquele ambiente as discussões públicas, as discussões políticas sobre tudo que estava acontecendo dentro da Câmara, porque nós não temos o povo dentro da Câmara. Então, eu precisava fazer, de alguma forma, com que eles pudessem participar daquele momento. Então, eu fui precursora nesse sentido. Acho que outra questão muito importante, eu fui uma vereadora que eu visitei incansavelmente as escolas, os postinhos de saúde. Não basta eu receber um papel para dizer que tem merenda e tem material escolar. Eu queria abrir o freezer. Isso é importante. Eu queria abrir o armário e ver se tinha lápis, caderno, livro. Eu queria acompanhar tudo isso. E flagrei muita coisa. Melhorei muita coisa por conta dessas ações. Então, acho que, nesse sentido, eu fui muito importante. Fui muito atuante. Eu fui muito importante para o início, para os vereadores iniciantes como eu, que sofreram as coisas que eu sofri. Porque a gente chega lá muito cheio de sonhos, sabe, Vinícius? A gente chega lá achando que a gente vai conseguir aprovar tudo. E depois que você vê que não é bem assim, o baile não é bem assim. A música não é sempre aquela que você... Mas dá para dançar, né? Dá para dançar. Tem que saber dançar. Sim. Mas dá para dançar, se souber. Agora, nisso que você está aqui relatando para a gente, eu fico com um ponto que eu vou te perguntar. Eu vejo muitos candidatos, pré-candidatos nesse momento, né, a vereador, levantando a seguinte situação. Eu vou fazer uma quadra, eu vou trazer asfalto, eu vou fazer isso. Isso, para que as pessoas possam entender, é competência de um vereador? Vinícius, presta atenção. A política, ela não é uma ciranda. Não tem só criança do outro lado.
do outro lado, tem pessoas que pensam e raciocinam. E talvez, por um bom tempo da minha vereança, eu estava tentando descobrir por que eu via tantas coisas que eu não conseguia fazer e por que eu via outras coisas acontecendo que eu também poderia imaginar e não conseguia fazer. Até que eu cheguei à conclusão de que, isso até hoje, eu tenho que responsabilizar os próprios candidatos. O candidato que permite que o eleitor permaneça com essa ilusão de que o vereador, que tem um papel puramente legislativo, ou seja, criar leis e fiscalizar a execução dessa lei por parte do Poder Executivo, e o povo acha ainda que o vereador, que só tem majoritariamente esta função, né, acha que é ele que vai arrumar a sua rua, é ele que é obrigado a tirar o lixo da tua rua, é ele que é obrigado a fechar o buraco da sua rua. Ah, mas fulaninho não fez nada, olha minha rua como é que está. E esquece que a tarefa principal do município, e única, é do prefeito, é do executivo. Cuidar da cidade nas suas estruturas físicas é a função do executivo. Cabe ao legislativo fiscalizar essas funções. Aliás, está preconizado que o legislativo pode fazer as suas indicações. E está aí a minha primeira tropeçada na hora que eu entrei para ser vereadora. Eu falei, bom, é para indicar? Então eu vou começar, vou rodar a cidade, vou ver como é que estão aí as coisas. Vou indicar tudo. Eu vou indicar até o que está precisando ser feito, né? E aí, na primeira indicação, primeiro nós, na nossa primeira sessão extraordinária, a primeira sessão já começou com extraordinário. Tão inocentemente, nós assinamos um papel lá, tão bonito que estava escrito. Nós assinamos, votamos favorável. Alguma coisa relativa à indicação. Eu, vereadora de primeiro mandato, confesso a você, votei sim, sem saber o que eu estava votando. Aquilo houve uma manobra, uma inocência. Iludido. E aí, quando eu fui fazer a primeira indicação, vereadora, a senhora não pode fazer essa indicação. Eu falei, mas como assim? Porque a senhora votou aqui a favor. Eu falei, votei a favor de quê? Não, é porque a presidente da Câmara criou a lei aqui que, se você indica para limpar a rua Capitão Carvalho, por exemplo, nunca mais ninguém pode fazer a mesma indicação. Porque essa indicação é ad eterna do vereador que propôs a indicação. Eu falei, o quê? Coitado dos novos vereadores. Não vai ter o que fazer, né? Não vai ter o que fazer. Como que ele vai... Mas isso funciona hoje assim, não? Vereadora Fabíola, de primeiro mandato, falou, não, isso eu não posso admitir, não existe, eu não posso concordar com uma situação dessa. E foi, acho que, uma das minhas primeiras leis aprovadas. Eu chamei os vereadores, que eram compostos de novos vereadores, a gente tinha, acho que quase a maioria da Câmara renovada. Eu disse, olha, isso é um projeto aí que envolve a mim, envolve a você, isso não é justo, é uma proposição de uma vereadora mais experiente, então, né, como presidente da Câmara, e nós não podemos aceitar uma situação dessa. Aquilo que o prefeito não pôde te atender no passado, não quer dizer que ele não possa me atender hoje. Né? Ou se atendeu, necessita novamente. Ou mesmo se ele não nem atendeu A ou B, mas sim ter condição de ter feito ou não. Sim. Né? Então, como é que fica isso? A gente vai precisar voltar esse vereador para o legislativo para ele poder... Enfim, não tinha o menor sentido. E aí, uma das leis que eu consegui imediatamente derrubar foi essa injustiça. Eu acho que corrigir, dizer assim, corrigir, que realmente foi uma injustiça. Então, vereador que faz campanha, que vai fazer quadra, que vai fazer isso, fazer aquilo, é uma ilusão, então? Está errado. Candidato que sobe no palanque para dizer, porque eu vou, se eu puder ter a oportunidade de ter o voto, eu aqui vou implantar uma praça, eu aqui vou fazer a rede de esgoto, é só falar bonito. Vou cobrir a quadra, é falácia. Isso não é verdade. Eu não acredito nem mesmo na indicação, porque essas indicações também têm muito a ver com a relação que você mantém com o Poder Executivo, com o prefeito. Então, se eu sou amiguinha do prefeito,
eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui, Vinícius, eu estou falando diante da experiência que eu tive, tá? Eu não estou falando que isso acontece hoje, eu não sei, eu não participei desse governo, nenhum dos 2 mandatos. Então, é bom deixar isso muito claro. Sim, sim. Então, se você era amiguinho do prefeito, o prefeito tem vontade de cobrir a quadra, vai lá, pega aquele vereador que mais ou menos é daquela localidade, pode ir, vou atender aqui, você pode falar que foi você que pediu, enfim, porque assim que funcionava, pelo menos. E aí você, mais uma vez, fortalece na cabeça do eleitor que o vereador tem a função executiva. Quando a função executiva deve ser executada com eficiência, independente das relações do executivo com esse vereador. Então, vou te fazer uma pergunta aqui. Já que essa não é a função, eu vou entrar na função e vou te fazer uma pergunta que aconteceu nesse mandato, tá? Mas antes, deixa eu te pedir, você que está assistindo a gente aqui, se inscreve no canal. Para mim, é de extrema importância. Você não sabe como é importante para mim. E se você gostar, bota o joinha aí, que também é mais importante ainda. E se você gostar bastante, manda para alguém. Ajuda a gente aqui nisso aqui, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Então, como você falou, o vereador não tem essa função. Não tem essa função. Ok. Agora, deixa eu te perguntar uma situação. Acho que finalzinho do ano passado, foi aprovado um projeto de lei no qual quem tivesse encostado por licença médica iria diminuir o seu salário em 20%. E foi aprovado. Você é uma pré-candidata. Se você vier a vencer essa eleição, como você iria se comportar em relação a uma lei dessa? Olha, Vinícius, eu acho que primeiro a gente precisa ter consciência de que funcionário que está, e eu acredito que o funcionário está muito magoado com isso, na minha opinião, com razão. Agora, existe também a participação efetiva da Câmara, porque o prefeito não pode criar um decreto desse se não tiver o aceite, se não tiver a autorização do Poder Legislativo. A maioria dos vereadores. A maioria dos vereadores. E aqui não estou dizendo A, B ou C, porque as atitudes, elas são, é a casa, né? Elas são tomadas, elas são acatadas de acordo com o entendimento do colegiado. Se lá eu estivesse, certamente, o meu voto com relação a isso não seria favorável. Aliás, essa já é uma segunda discussão, porque no mandato passado já houve essa redução. Houve um momento que houve essa medida. Agora, o que se justifica uma medida dessa? Excesso de atestado? Vamos supor, tá? Tem professor trazendo atestado de fulano de tal, doutor fulano de tal, que está liberando para todo mundo. Estou dando só um exemplo. Sim. Eu acho que não cabe ao Poder Executivo, prefeito, julgar a validade de um atestado. Se ele quer fazer uma triagem, se ele quer priorizar a necessidade desse funcionário, ele precisa investir num sistema de triagem de saúde para que esse funcionário leve esse atestado e que ele possa ser examinado, que ele possa ser avaliado por uma comissão de saúde séria, independente e que valide a necessidade daquele funcionário ser afastado. O que não é justo é ele criar, na minha opinião, tá? Somente na minha opinião, ele criar uma dificuldade para quem realmente necessita desse afastamento. Mas para quem tem doença crônica, para quem tem isso, X ou Y, nós não estamos agindo dessa forma. Mas não cabe ao Poder Executivo julgar a necessidade médica. Sim. Não é de competência, né? É muito subjetivo. Não é de competência do prefeito, qualquer equipe que tenha formulado esse decreto aí. Eu tenho, inclusive, minhas dúvidas com relação à constitucionalidade dessa ação. Mas passou pela Câmara. Passou pela Câmara. Então é importante saber que foi uma ação conjunta. Então, para que quem está assistindo a gente possa entender com clareza, você falou então que o vereador, a função dele não é fazer a função do executivo, não é fazer asfalto, vira todo mundo mini prefeito. Não é. E ele não tem competências para isso.
A competência deles é lei. Então, a gente pode dizer que essa lei, então, a atribuição são dos vereadores. A culpa são dos vereadores. É isso? Porque, assim, se o vereador é ele que aprova a lei... O colegiado poderia ter evitado. Sim. Porque está no poder dele. Está no poder dele. Só que as pessoas possam entender. As leis, elas não são só criadas do legislativo para o executivo. Vem do executivo também. Pode o executivo propor e aí passa pela autorização da Câmara. Uhum. Tá? Tanto faz, tanto do legislativo para o executivo ou do executivo para o consentimento do legislativo. Mas, de todo modo, passa pela autorização do legislativo. Isso não tem a menor dúvida. Todas as ações do executivo são autorizadas pelo legislativo. É importante as pessoas saberem diferenciar isso. Eu tô frisando isso porque a votação para vereador, muitas das vezes, eu considero até a principal votação do ano, tá? Não é prefeito. Na minha visão, são os vereadores. Só que a votação para vereador, muitas das vezes, é feita... voto no meu primo, que, poxa, ele é legal, ele é gente boa. Chega na Câmara, não entende que a função dele é preservar direitos, é fiscalizar o executivo. Vai chegar lá, ele vai querer e não vai conseguir entender qual é a sua função. Então, nessa experiência que você já tem, né, de ter sido vereador, ter feito algumas leis, né, ter brigado por algumas causas, né, você entende que você hoje pode executar uma função de vereador na sua plenitude? Eu creio que sim, porque eu considero que eu fui muito atuante nesse sentido. É claro que a gente não pode, eu costumo dizer isso, ser gente boa não é o suficiente. Ser o rei da simpatia não é suficiente. Sim. Também ser PhD na matéria também não é o suficiente. O que é suficiente é o comprometimento desse vereador com o que está certo, o que está errado, a capacidade de discernimento, a condição que ele tem que ter de poder discutir e ser propositivo diante de uma lei, diretrizes orçamentárias. Primeiro você estudar, ver o que é uma LDO. Vamos ver, porque a LDO, a votação de uma LOA, de uma LDO, primeiro a LDO e depois a LOA, é um momento que justifica a existência do vereador. Então, só vamos voltar um pouquinho aqui, tá? Tá, vamos lá. Para que as pessoas entendam. Sim. O que é? Porque, assim, às vezes você vai falar isso, a pessoa está assim, logicamente que quem vai exercer a função tem que saber. Sim. Mas, às vezes, as pessoas não entendem. O que é isso? Lei de diretrizes orçamentárias. São as duas leis mais importantes, são as duas leis que justificam o seu voto, a sua confiança no vereador. Primeiro, o prefeito propõe um orçamento para o município. Quanto vai gastar? Eu vou gastar X com a saúde, deixando claro que a saúde tem um percentual estipulado pela lei federal de 30%, eu acho. E a educação, 25%, que é obrigação do executivo de gastar com o orçamento nessas duas pastas. O que sobra, ele distribui para agricultura, cultura, enfim, folhas de pagamento, tem uma série de distribuição. E esse momento, o prefeito vai lá e propõe, vou gastar 10% aqui, 5% aqui, tanto aqui, e manda para a Câmara, para ver se a Câmara vai estudar e não só aprovar, mas também como propor redivisão financeira. Redivisão orçamental é um momento do vereador, é os 15 minutos de fama do vereador. Glória. É um momento onde o vereador se justifica pela presença dele ali. Exatamente. É o momento onde ele pode dizer, prefeito, eu quero propor que um pouquinho desse aqui jogue para cá, vem para esse, eu proponho isso aqui, eu acho que tem que dar uma atenção maior aqui, joga um pouquinho desse aqui para cá. Mas como é que você vai pagar? Tira um pouquinho daqui, joga para cá. É o momento da discussão do orçamento do próximo ano, porque a gente vota esse ano, que vai acontecer em 2025. Que vai acontecer no ano subsequente. Então, aí isso é a lei de diretrizes orçamentárias, diretrizes, direção do orçamento. E quem faz isso, então,
quem aprova isso são os vereadores. Quem primeiro vem, a lei, basicamente ela é primeiro discutida. É a lei de diretrizes. Primeiro é a discussão da direção orçamentária. Feito isso, o vereador pôde colocar suas emendas, aprovado, aprova ou não aprova, passa pelas comissões, comissão de orçamento, justiça e redação final, todo mundo avalia, volta para o executivo. E aí, no final do ano, vem a lei orçamentária, que é a LOA, ou seja, é a compactação das diretrizes. A LOA é a lei de fato. Ali sim é onde vai ser aprovado aquilo que ficou decidido na LDO, que foram nas discussões. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre essa explanação sua, acho que ela é bem esclarecedora. Então, aquele candidato que é o gente boa, que conhece bastante gente, se enquadra às vezes nessa função? Ele vai entender o que é preciso ser feito, porque assim, é de uma importância imensa. Você aprovar importante. O que vai ser gasto, você cobrar se está sendo gasto, né? E se o prefeito quiser gastar algo diferente, ele tem que pedir para a Câmara novamente, uma aprovação, né? Então, a pessoa, gente boa, escolher vereador igual escolhe Big Brother, vai dar certo? Eu acredito que não, né? Porque, na verdade, nada contra gente boa, viu? Não, gente boa são gente boa, né? Gente boa, é bom ser gente boa. Lógico. Mas a gente exige que o vereador tenha muita atenção, muito comprometimento com esse momento. Aí a gente tem que buscar o histórico daquele que você vai votar. Se realmente você vai votar num vereador já bastante, vamos supor que seja um vereador eleito, reeleito, é bom conhecer como foi o comportamento desse vereador, né, nessas votações. É muito importante que você também, isso é verdade, enquanto eleitor, busque conhecer qual foi o posicionamento desse vereador diante dessas leis, ou também diante de outras leis propositivas do Executivo para o Legislativo. Na verdade, exatamente, você tem que ter a certeza de quem você está votando. Né? É lógico que quando você vai votar pela primeira vez, você está dando ali um bilhete, a sua confiança. Né? Mas quando você vai votar num candidato que não é mais a primeira vez desse candidato, você tem condições de saber como esse vereador se comportou diante do pleito que ele exerceu. Então, assim, agora, eu falo, não precisa ser doutor, mas também não pode ser uma pessoa inapto. Sim. Você tem que buscar uma pessoa que tenha uma capacidade de entendimento mínima, mas que tenha uma capacidade de entendimento. Porque senão você vai ser só um representante do bairro. Você vai ser só aquele vereador que vai sempre dizer presente, 4 anos, está ali só para dar presença e incapaz de contestar, até mesmo que ele seja aliado do prefeito, ele tem a função de fiscalizá-lo, ele tem a função até de dizer, prefeito, não concordo, não aceito que seja assim, isso vai fazer mal para a minha cidade. Ele não precisa ser inimigo do prefeito. Sim, não, né? Mas política, ele precisa ter a postura de defesa. Ele tem que ter a postura de defesa daquilo que é bom para a cidade, que ele está representando uma sociedade que apostou nele para ser a voz. Então, ele não pode ser também um vereador omisso, que não se posiciona, ou que está sempre em cima do muro, assim, sabe assim, nem lá, nem cá, o que for. Eu acho que é muito importante que o vereador possa se posicionar, mesmo sendo ele da base de governo, oposição nem se fala. É isso que eu acho fundamental no perfil de um bom vereador, no meu entendimento. Bom, eu acho que até para você que de repente está assistindo e não tenha tanto entendimento ainda da política, e por isso que esse canal aqui está fazendo esse papel, que assim, é importante saber em quem vai votar e o que a pessoa faz. Porque depois que entra lá, aí às vezes vai fazer coisa que não era para ser feito, e quem vai colher isso somos nós. Então deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso que você explanou. Tem lá o orçamento já autorizado pela Câmara, aí o prefeito ele quer
fazer uma festa que não estava ali relacionada nos gastos anuais, tá, ok? Uma festa que surgiu, que ele entendeu que era muito importante, que era importante para turismo, seja o que for, tá? Aí ele tem que pedir autorização para a Câmara dos Vereadores para que esse gasto seja autorizado. É assim que funciona? É assim que funciona. Aí a gente chama de excesso de arrecadação, porque na verdade a gente vota tudo em cima de uma previsão. É como se fosse um censo. Você faz uma previsão para o próximo ano, né? Mas às vezes ultrapassa essa previsão. A arrecadação sempre tem de ser melhor a cada ano. E aí você trabalha com esse excesso de arrecadação, mas mesmo assim, se você está satisfeito com o seu governo, esteja satisfeito com a Câmara que você escolheu. Se você está insatisfeito com o governo, entenda que a Câmara aprovou todas as condições para que você esteja insatisfeito com o governo. É importante a gente correlacionar. Não dá para separar. Não dá para desassociar. Um governo forte tem Câmara forte. Um governo polêmico, com problemas, tem sempre autorização do colegiado. Tudo tem a autorização do colegiado. Não dá para desassociar. Difícil. Agora, é aquilo. São formas de você acreditar. Eu não estou dizendo quem está certo, quem está errado. A oposição grita e a situação vota. Então, assim, quem está certo, quem está errado, aí esse conceito, o eleitor, né, vai ter. O cidadão é que precisa ter o seu conceito com relação aos temas, às discussões, o que se propõe, o que se contesta, o que se aceita, o que se aprova. É muito importante a participação popular, que geralmente nós não temos. Geralmente existe... Está melhorando, né? Está melhorando pelas redes sociais. As redes sociais hoje ajudam muito, porque o próprio vereador de oposição, ele tem esse papel muito importante, porque o que acontece, na maioria das vezes, ele não é a maioria na Câmara, então aquilo que ele faz, que de forma conceitual para ele, moralmente foi muito digno, ele imediatamente não quer ficar no ostracismo daquele feito. Então, ele mesmo já leva para as redes sociais, olha, eu não emplaquei aqui, mas eu me comportei dessa forma, com relação a essa votação. E aí ele vai sobrevivendo, porque é muito difícil a vida do vereador que é oposição ao governo. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então, ele conta mesmo com o quê? Com a informação. Às vezes, ele não tem nem o jornal a favor dele. Né? A imprensa escrita, ela... Geralmente está com o governo, né? Geralmente, né? Ela nem sempre ela é imparcial, né? Então, às vezes, até com essa imprensa, esse pobre coitado não consegue ter voz. E o que a gente busca é ter voz. Eu não estou dizendo que a oposição é a que tem a razão. Não. Que a oposição é a que está com a verdade. Sim. Não é isso. Mas a oposição precisa ter voz. Tanto voz quanto a situação. Tanto vitrine quanto a situação. Tem que ter a mesma oportunidade de mostrar aquilo que ele faz. E mesmo aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, é muito importante. Bom, acho que isso aí já esclareceu bastante, deu um bom entendimento em relação a isso. Agora, deixa eu ir para uma pergunta mais pessoal a você. Você teve a primeira campanha vitoriosa e depois teve 2 campanhas que você não conseguiu entrar. O que te motiva a você estar hoje como pré-candidata a vereadora e exercer a função de vereadora novamente? Olha, eu primeiro quero dizer assim, falar do meu entendimento sobre tudo que eu amadureci durante a minha gestão, né? A minha vereança. Eu acho assim que eu sou uma pessoa assim muito visceral, sabe, Vinícius? E, às vezes eu sou muito emocional. Eu nunca consegui desassociar a política do pessoal. A gente aprende na dor. A gente aprende que a política é diálogo, é entendimento, que você não pode trazer para a sua vida pessoal o calor daquela discussão. Sim. Pelo que o outro está defendendo, bem ou mal, ele está defendendo o outro lado, é o entendimento dele, e isso precisa ser respeitado. Muitas vezes eu não respeitei. Eu muitas vezes vejo que eu trouxe para a Câmara
situações de muito calor, porque eu convocava professor, eu para ter as minhas vitórias na Câmara, eu precisava encher a Câmara. E aí eu fazia o chamamento. Ia para o confronto. Ia para o confronto. E algumas vezes, eu fui vitoriosa várias vezes, com situações assim, muito importantes, inclusive com a educação. Tá? Se hoje, naquela época, o enquadramento foi pago a duras penas, foi de tanta luta nossa. Que também não foi minha, eu tive algum grupo que forçou, ajudou, assinou junto. Eu tive alguns parceiros importantes naquele momento. Eu acho que se eu fosse fazendo uma autoanálise, eu tenho coisas tão importantes, sabe? Uma vez eu recebi um grupo de professores que houve uma lei, e aí nem vou botar na conta do executivo, a promotora, na época, deu uma ordem lá que os funcionários não poderiam se alimentar da merenda escolar. E aí eles foram no meu gabinete, Fabíola, como pode? Eu moro não sei aonde, eu não tenho como comprar quentinha, eu não recebo nem vale alimentação, e eu não sei o quê, e a gente está acostumado a comer na escola. Sim. E aí eu raciocinando, eu falei, gente, espera aí, vamos ter calma. E pensei, poxa, a verba para a compra de uma merenda escolar, ela vem pautada no censo escolar. Só que o censo escolar é um e a realidade do aluno é outra. Tem aluno que mora perto de casa, sim, almoça em casa, tem o aluno que falta, tem um aluno que evadiu, mas a verba é garantida de acordo com o censo. Então, se você fizer colocar na balança essas especificidades, né, desse aluno que almoça em casa, aluno que se nega e não come a merenda escolar por qualquer motivo, porque é enjoado, porque é alérgico, ou aluno que falta, ou aluno que foi evadido, é o suficiente para que todos possam comer na escola. Criei a lei. E aqueles que tiveram muita má vontade, tiveram a coragem de chamar de lei do resto. Apelidaram como lei do resto. Mas estão comendo até hoje por conta dessa luta. Bom, né? Acho que você abordou alguns pontos interessantíssimos. Eu só gostaria de complementar, porque você me perguntou o que me motiva. Né? Sim. Aí eu venho lembrando das minhas lutas. O Conselho Tutelar, para fazer parte de uma campanha de reeleição, eles deixam de receber 3 meses dos seus salários. Deixavam. Agora, a Fabíola descobriu isso sozinha? Não. Meu gabinete aberto para o Conselho Tutelar. Demanda, né? Eu falava, gente, mas o que é? Como é que eu faço? Vamos fazer assim. Leis fabricadas por eles. Leva meu nome, leva minha autoria? Leva, porque tem que ter um representante. Sim, sim. Né? Eram necessidades expostas. Mas eram exatamente que a vida do vereador, ela é dinâmica. Porque ela também é norteada por essas questões que chegam. A sociedade te procura, os segmentos de trabalho te procuram. E o importante é você estar aberto para ser, sim, a voz da sociedade. É para isso que você foi eleito. Bom, e aí, fazendo uma autoanálise, eu vejo a vida dos procuradores, os procuradores de justiça, os procuradores públicos do município de carreira, concursados. São poucos, se não me engano, 3, 4, 6 no máximo, dentro de um município, né? Quem cuida de toda a documentação são advogados que passaram num concurso, mas assim com uma defasagem salarial absurda. Conseguimos equiparar, lei minha, consegui equiparar o salário desses procuradores de justiça com o salário do procurador geral, que na época nem no concurso para auxiliar administrativo tinha passado, quanto mais para ser chefe dos procuradores. Então, conseguimos equiparar o salário dos procuradores. E foram muitas conquistas, sabe? Veio a eleição, os conselheiros tutelares passaram a receber o seu salário, mesmo estando no pleito eleitoral, para se recandidatarem ao cargo. Foram tantas lutas. Então é isso que te motiva. Essas coisas eram o meu combustível. Lá novamente. Era o meu combustível, sempre foi. Só que eu esqueci da política do lado de fora. Eu esqueci que a política em si, pelo qual me levou para aquele púlpito, para ser dona daquela ferramenta de defesa, estava lá fora. Não estava ali naquele espaço, no meio daquele colegiado.
estava lá fora. Eu acho que, de repente, faltou eu encontrar com essa população e não só esperar que eles viessem até o meu gabinete, mas é que o trabalho é tão grande, eles procuram tanto, eles têm, são tantas as demandas que você, para estar aberta a todos eles, não é difícil. E para você ter as vitórias, porque eu estou contando aqui as minhas vitórias, porque as derrotas foram maiores. Imagina. Eu encampei muitas lutas, no qual eu não tive sucesso algum. Imagina. Mas eu estive ao lado deles, eu estive ao lado dos funcionários, eu estive ao lado dos motoristas que não recebiam hora extra, eu fui incansável. Eu denunciei a ausência de médicos dentro dos postinhos de saúde, o excesso de agente comunitário num postinho de distrito, tipo assim, que nada justificava, tipo assim, 10 agentes comunitários num postinho Tinguá, por exemplo. Tinguá, nem digo Tinguá, que está mais próximo, Capinangola, sabe? Coisas desse tipo, coisas que não se justificavam, que causavam dúvidas, ausência de médico, demora de exame. Eu não saía de dentro dos postinhos, de dentro da escola. Uma vez a doutora Terezinha era vice-prefeita, com todo o respeito que eu tenho a ela, como pessoa, ser humano, maravilhosa, médica, muito caridosa, ela tem um histórico fantástico. Ela levou para a Câmara uma demanda de um casamento comunitário, que eu acho muito importante. Sim. Muito importante o casamento comunitário. Mas naquela semana eu tinha flagrado arroz com abóbora dentro da escola. Como é que a gente poderia assinar para liberar R$200 mil na época para fazer um casamento comunitário se as crianças estavam comendo arroz com abóbora? Ela mesmo retirou. Ela mesmo retirou. Não, você está certo, vereador, você está certo. Sabe? Então, assim, são coisinhas que foram acontecendo que sempre foram meu combustível. Eu chegava em casa satisfeita, mas já cheguei em casa chorando muitas vezes, por ver algumas coisas acontecerem, não concordar e nada poder fazer. Nada. Mas eu não respeitava o legislativo. Eu os tinha muitas vezes, eu tive um confronto seríssimo com hoje a atual prefeita de Vassouras, vice-prefeita, atual pré-candidata à prefeitura de Vassouras, foi presidente, né, da Câmara. No período que eu fui vereadora, nós tivemos um embate, assim, foi muito sério. As nossas divergências de opinião, as nossas divergências de ação foram extremamente sérias. Ela dentro da razão que ela achava que tinha e eu dentro da minha que eu achava que eu tinha. Só que eu acho que eu dialoguei menos, porque ela é uma pessoa de diálogo, ela é mais calma e eu sou mais visceral. Então, assim... Eu quase não percebi. Então, isso causou momentos muito constrangedores entre nós duas. Você apontou uma coisa que eu acho importante. Eu acho que a divergência na política, eu acho natural e importante que aconteça. Mas ela tem que ficar no campo das ideias. Das ideias, exatamente. Não das pessoas. Exatamente. Porque aí, sim, a gente tem como... E aos poucos, às vezes a gente não consegue, às vezes numa derrota, mas na frente se transforma numa vitória, né? A gente vai conversando, eu acho que costurando, faltou né? essa gota, sabe? Eu acho, eu fazendo uma revisão sobre a minha vereança, em nenhum momento eu tive assim, um ato vergonhoso. Eu me orgulho de tudo, até das minhas derrotas, porque eu não deixei de lutar. Ganhar ou perder... Faz parte. Faz parte. Mas o importante é que eu encampei, eu acreditei, eu defendi. Isso é um motivo de orgulho. Mas algumas coisas eu penso que eu poderia ter dialogado um pouco mais, eu poderia ter ouvido um pouco mais, eu poderia ter sido mais calma, né? E apesar isso acontece muito. Que a vitória todo mundo deseja e é muito bom. Sim. Mas a vitória ensina pouco. Ensina pouco. A derrota ensina porque você tem que mudar. Eu já tive amigos, candidatos que estavam indo mais ou menos pela minha linha. Eu não tenho nada contra a oposição, não é isso. Mas saber fazer uma oposição. Isso. Então, hoje, eu acho que nesse sentido,
Eu acho que eu amadureci, aprendi algumas lições. Mas tem coisas que você precisa passar. É igual você falar para uma mãe, não faz a festa de 1 ano não, pro seu filhinho, porque o seu filho não vai aproveitar nada, não vai lembrar, não vai curtir, ele vai dormir a festa inteira. Vai falar para uma mãe... Primeiro filho. Que é o primeiro filho, que a festa, que não com vai 2 anos adiantar ele nada. não vai adiantar nada, né? Vai não. Então eu tive um colega que foi vereador logo seguido de mim e que também tomou alguma direção muito parecida com a vereadora Fabíola, de muito enfrentamento. Eu disse, olha, se eu não sou o suficiente para te dar um conselho, que eu seja pelo menos um exemplo. Veja o que aconteceu comigo. Veja onde eu estou. Eu que gosto tanto do Legislativo, Vinícius, eu sou extremamente apaixonada. Você pergunta assim, Fabíola, você quer ser prefeito? Não. Eu quero ser vereadora, eu gosto da vereança, eu gosto do Legislativo. O Legislativo tem poder. Muito. As pessoas, a política, ela está tão desmoralizada. Quando fala que é vereador, as pessoas estão banalizando. E vereador já tem ranço da raça. Mas é importante demais ser um vereador. Sim. É muito importante. E eu acho que a gente tem que resgatar isso. Esse vereador ganha não sei o que. Eu votei no aumento do vereador de luz acesa, avisei. Eu avisei, falei, não voto de luz apagada. Eu voto no aumento do vereador, porque eu tirei uma licença sem vencimento, eu sou funcionária pública. Eu tirei uma licença sem vencimento assim que eu entrei para a vereança, porque eu achava que era legal eu receber de um órgão só, para eu poder me dedicar totalmente, 100% ao Legislativo, porque realmente tinha 14 anos que não passava o aumento do vereador. O vereador é uma função muito importante. E tem que ganhar bem. Quem o vê como uma função cretina é quem não entende a importância de um vereador. Acho que tem que ganhar bem, eu concordo. E não é o salário do vereador que vai falir, ou não é isso. É porque é o contrário. O bom serviço dele vai preservar a finança do município. Exatamente. Sim. Então eu acho que a gente precisa resgatar isso. Resgatar e dizer, sou vereador sim, com todo orgulho. Eu fui vereador, eu carrego comigo esse orgulho. Sem dúvida. Bom, a gente já está terminando, nosso papo está extraordinário, coisas, né, bastante coisa. Eu vou pedir para você fazer as considerações finais, falar que de repente aquilo que a gente não deu tempo aqui de perguntar, dar uma esclarecida, então fica bem à vontade, pode dar o encerramento. Bom, agradecer sempre nessa oportunidade. Mas eu quero dizer, primeiro eu quero dizer a vocês que eu ainda não tive a oportunidade de dizer a vocês que eu sou pré-candidata a vereadora pelo município de Vassouras. Eu ainda, em nenhum momento, eu fiz oficialmente esse anúncio. Estou aproveitando aqui essa oportunidade que eu estou tendo para comunicar aos meus amigos, as pessoas que gostam de mim, as pessoas que conhecem o meu trabalho, o quanto eu estou animada, o quanto eu sou a mesma pessoa, o quanto eu quero trabalhar muito pela cultura, viu, Vinícius? Eu tenho pensado muito. A Fabíola não é só da educação, eu nunca fui só da educação. Essa é uma bandeira que até é natural, né? Natural, mas eu tenho pensado muito sobre a formação da nossa plateia. Sabe, a formação da nossa plateia pré-existente está dentro das escolas, então a gente tem que alinhar esses projetos. Cultura e educação é importantíssimo. Não posso deixar de dizer aqui que a gente não falou muito sobre, a gente tem muita coisa para falar, né? Mas eu vou pedir licença aqui. Fica à vontade. Por essa questão cultural da nossa cidade. Foi criado em 2020 um fundo municipal de cultura, o qual está aberto o canal para a recepção de orçamento importante para a nossa cultura, fomentar e fortalecer. A gente tem algumas políticas um pouco injustas que não prestigiam o nosso artista local. Eu quero aqui deixar muito claro algumas coisas que ocorrem, por exemplo... Os pequenos, né? Exatamente. Pessoas que fazem por nossa cidade há tantos anos. Você vê a Fundação Ziza Mendes, por exemplo, que é uma fundação de dança. A professora Ziza, conhecida do primeiro vassourense ao último, da Carvalheira ao Madruga, dos distritos, enfim. Ela tem um grupo de danças há mais de 40 anos, que ela banca socialmente as alunas, ela paga passagem, ela paga a confecção de roupa, ela exerce um trabalho divino há mais de 40 anos
naquela cidade. Ela tem total legalização, ela abriu uma fundação, ela nunca recebeu um jeton sequer municipal. Nada. Então, eu acho que a gente, assim, já que existe o fundo, a gente precisa fortalecer a nossa cultura local primeiro. A cultura não é feita só de você buscar um show do Gustavo Lima, que é bom, mas... que é ótimo, mas cultura... É verdade. Tá? A gente tem que E tem bons artistas lá em Vassoura. Bons artistas, maravilhosos. E a gente precisa fortalecer aquilo que é nosso, reconhecer a nossa identidade cultural, usar aquilo que a gente tem para fortalecer a nossa história, a nossa identidade. Eu tenho conversado muito com o Zé Alencar a respeito disso. Formar a nossa plateia. Nós precisamos da formação para a nossa plateia pré-existente. Ela está dentro da escola. Então, desculpa eu ter desviado aqui dessa despedida. Eu quero dizer ao funcionário público que eu sou a mesma pessoa, que eu quero continuar sendo a ferramenta que eu sempre fui. E, para isso, eu escolhi a pessoa que eu confio. Eu acho legítima todas as manifestações, o desejo de todas as pré-candidaturas. Eu acho legítimo que a Rose seja a pré-candidata do prefeito, eu acho legítima a pré-candidatura do vereador Kiko Brando, eu acho legítima a candidatura do Vitor Setaro, eu acho que isso é um direito universal que nós temos, né? De querer ser representante da nossa cidade ou da nossa sociedade. Então, respeito todos eles, mas eu fiz a minha escolha. Eu fiz a escolha de quem eu acredito, de quem eu estou em sintonia. Não que eu desacredite em ninguém, não é nada disso. Mas a pessoa que eu tenho conversado muito, e a pessoa que tem me dado, assim, muito ouvido, a pessoa que eu tenho percebido da vontade que ele está de fazer por você, funcionário. Muito séria a questão que ele falou no podcast dele, que foi do Fundo de Previdência. Tá? Porque o Fundo de Previdência, a gente não está falando, é uma autarquia. Não tem nem gerência do Poder Executivo, a não ser a indicação do diretor. Fora isso, o municipal, o executivo, não tem gerência sobre o que acontece ou não dentro do Fundo de Previdência. Mas cuidar e priorizar. Vamos sentar e ver o que está acontecendo com o Fundo de Previdência é uma ação importantíssima. Porque ela vem se arrastando, não é essa gestão nem a passada, são muitas. São muitas. É um bolo que está se arrastando e precisa, sim, sentar para ver o que está acontecendo, o que pode ser feito. Prioridade, funcionário público. Enfim, eu estou aqui para agradecer, desculpa, eu vou me alongando, eu vou falando, mas é isso. Eu sou a mesma pessoa, quem trabalhou comigo, quem dependeu da minha opinião, sempre pôde contar com a minha luta, e é com ela que eu pretendo não mudar a minha identidade. É isso aí, muito obrigada. Obrigada, Vassouras, e vamos embora, né? A gente está num ano muito importante para a nossa cidade. Bom, eu espero que você tenha gostado. Acho que essa entrevista ela foi bem esclarecedora em muitos pontos, né? E está aqui uma opção de voto para você poder entender, estudar, e a gente volta na segunda e quarta-feira, vamos falar mais de política municipal.